Vamos prosseguindo então, sem mais delongas aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Deixa eu ver se eu dou conta de mexer com esse negócio aqui. Ó, rapaz, muda mesmo. A gente põe, o negócio muda para lá. Ixi. Só para lá. Ele não volta não? Ah, é para lá, tem que apontar para aquele menino lá. Ah, legal. E tem uma luzinha também. Ah, olha. Meu Deus do céu. Vamos lá. Se não der conta, você vai passando aí, irmão. Glória a Deus. Eu acho que eu vou ficar mais à vontade sem esse negócio. Você vai me acompanhando, tá? Você mesmo. Senão uma hora eu vou pegar ele, achar que é o microfone, de jeito assim, eu tenho certeza que eu vou fazer isso. Então vamos lá. Isaías capítulo 6, versículo 1 a seguir, diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e majestoso. Todo o templo estava cheio da sua glória. À sua volta voava poderosos serafins, anjos que tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés e com 2 voavam. Formando um grande coral, eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Era tão tremenda esse coral que chegou a sacudir o templo até os alicerces. De repente, todo o templo ficou cheio de fumaça. Então eu pensei em voz alta: chegou a minha hora. Vou morrer porque sou um pecador. Cada vez que abro a boca eu peco. E isso acontece com todo o meu povo. E agora eu vi o Rei, o Senhor do universo. Foi aí que um dos serafins veio voando perto de mim. Ele havia tirado uma brasa do altar e com ela tocou a minha boca. Depois me disse: de agora em diante você é considerado inocente, porque a brasa tocou os seus lábios, os seus pecados foram perdoados. E depois disso tudo, o Senhor fez uma pergunta: quem será o meu mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem irá? E eu respondi: eu irei, Senhor, manda-me. Espírito Santo, não é por mim, mas é apesar de mim, que mais uma vez me coloco diante do Senhor, que o Senhor me usa como instrumento na sua mão, e que cada coração aqui seja uma terra boa, essa semente cair, o Pai germinar, crescer, florescer, dar muitos frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, que culto maravilhoso que o profeta Isaías participou. Que culto esse aí que ele estava contemplando a glória. Ele estava tanta unção naquele culto, nesse culto aqui, que tinha anjo, tinha coral, tinha presença de Deus. Era um momento de adoração muito forte. E o que eu quero compartilhar com os irmãos aqui hoje é quais são os resultados da verdadeira adoração. Toda adoração ela precisa ter um resultado que tem a finalidade que nós vamos compartilhar com vocês. Até o final os irmãos vão entender a verdadeira ou as verdadeiras finalidades da adoração. Esse é o objetivo meu aqui hoje, para a gente compartilhar. E eu quero focar, né, nesse texto aqui hoje, que é o texto base da minha palavra. Mas antes de falar dos resultados da adoração, que é o tema desses fins de semana, adoração, avivamento, eu quero aqui só relembrar alguns princípios importantes sobre a adoração. Como foi falado aqui já, a adoração ela não está ligada apenas a expressões, mas adorar nada mais é do que cultuar, prestar o seu serviço. Adorar é você reconhecer
o poder, o domínio de alguém, de Deus. No nosso caso aqui, adorar é você respeitar. A palavra do Senhor, 1 Crônicas capítulo 16, versículo 29, diz assim: sim, agradeçam a Ele pela glória devida ao seu nome. Traga uma oferta e venha perante Ele. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 96, 9 diz: todos os povos devem ter um profundo respeito por Deus. Salmo 99, versículo 9 diz: levantem bem alto o nome do nosso Deus, curvem-se diante do seu santo templo e adorem ao Senhor, porque Ele é santo. Adoração é reconhecer quem Deus é nas nossas vidas, o governo que Ele tem, a autoridade que Ele tem, o domínio que Ele tem. Nós chegarmos diante de Deus e nos prostrar, nos render. A maioria das pessoas que receberam o milagre de Jesus, a primeira atitude deles, foram se prostrar, foram reconhecer que Jesus era alguém que poderia, era alguém diferente, era alguém que precisava de um respeito mais sublime. Então, isso é adoração, esse reconhecimento, essa dependência do Senhor que nós precisamos ter. Adoração também, como estou relembrando aqui alguns princípios, é servir. E é servir de todo o nosso coração. Como diz o apóstolo Paulo, quando nós formos servir, nós precisamos fazer isso, sermos fervorosos de espírito. Ou seja, para servir o Senhor, a gente precisa fazer assim, com muita vontade mesmo. Adorar de todo o nosso coração. Essa adoração, ela é expressa de várias formas. Ela é expressa através aqui dos cânticos, das danças, dos gestos, dos gritos. Ela é demonstrada de joelhos, em pé, cantando, pulando. É a nossa expressão, é o nosso corpo. Porque o corpo fala aquilo que a gente está vivendo, está tendo no nosso coração. E como já foi lido aqui no início, eu separei aqui também o Salmo 150. O salmista fala: olha, glória ao Senhor, cantem glória a Deus no seu templo, cantem glória a Deus nos céus, que Ele criou com o seu poder. Cantem glória ao Senhor pelos seus grandes milagres, dê a Ele louvor, a sua grandeza exige. Cantem glória ao Senhor com trombetas, com harpa, com lira. Cantem glória ao Senhor com tamborins, com danças, com instrumentos de corda, flautas. Cantem glória ao Senhor com símbolos de som bem forte e puro. Todo ser vivo, cante glória ao Senhor. Cante glória você também ao Senhor. Aleluia! Então, os salmistas aqui, meu Deus do céu, muita expressão, com todas as formas possíveis de se expressar, porque só pode fazer isso quem reconhece o ser adorado. Só pode expressar a perfeita adoração através desses louvores aqui, dessas formas, desses instrumentos com seu fôlego. Quem entende, quem tem a revelação de quem é Deus na vida dele. De que Deus não é um ser longe, sentado no trono, mas que Deus, Ele é pessoal, habita dentro de você, está do seu lado, na sua frente, em todo lugar. Ele está aqui agora, e nós estamos reverenciando a presença dEle neste lugar. Adoração. O coração do adorador está inteiramente O coração do adorador está inteiramente envolvido em celebrar aquele que é o único Deus. Deuteronômio 6, 4 e 5 diz: ouça Israel, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor somente. Você deve amar o Senhor, vosso Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Quantos aqui amam o Senhor? Feche os seus olhos, levante as suas mãos e em 30 segundos elogie a Ele. Fala qual é a importância dEle na sua vida, se você o ama. Somente Ele. É digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa expressão. Fala para Ele qual é a importância dEle na sua vida.
Precisamos ter sim esse coração. Antes de sabermos os resultados, nós precisamos entender o que é adoração. Porque quando nós adorarmos verdadeiramente, haverá resultados. E esses resultados eu quero compartilhar daqui a pouco. O que se entende então na adoração? Irmãos, eu acredito que a essência de se entender a adoração é, como diz o pastor Divino, falava lá em Firminópolis, é o obedecer, o alfabeto. Obedecer, o alfabeto de Deus. Obediência. O adorador é aquele que obedece, que reconhece ao Senhor. Obediência. Obediência ao Senhor é a característica básica do adorador. Deuteronômio 28, versículo 1 diz: se obedecerem fielmente a todos esses mandamentos do Senhor nosso Deus, a todas essas leis que estou transmitindo, Deus fará de você a maior nação do mundo. Deus estava falando isso para o povo de Deus ali, para o povo de Israel. Ele declarou essa promessa, e eu acredito que o princípio dessa promessa vale para as nossas vidas também. Questão da obediência, Deus fará nas nossas vidas aquilo que Ele sonha, aquilo que Ele projeta. Irmãos, e Deus é grande, e é por isso que nós precisamos sonhar coisas grandes. Eu acredito que Deus se constrange quando a gente sonha pequeno, porque tudo de Deus é grande. Todos os sonhos de Deus são grandes. E eu acredito que nós, como adoradores, nós precisamos também querer coisas grandes, porque o nosso Deus é grande. A obediência está muito vinculada à adoração. Lucas 6,46 diz: e por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? Então o adorador é aquele que realmente reconhece que é necessário ter muita obediência ao Senhor. Samuel disse a Saul, profeta Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Como é que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, não adianta nada estarmos no ministério, estarmos em nossos cargos, mas não entendermos a essência da obediência. Não adianta querer fazer muita coisa na obra, sem estarmos debaixo da dependência de Deus e da dependência da nossa liderança. Obedecer é melhor do que sacrificar. A gente precisa entender isso. E agora sim, vou começar a pregar. Porque agora eu quero falar sobre os resultados disso que eu introduzi aqui. Os resultados da verdadeira adoração. Mas antes eu quero te perguntar: o que eu acredito que a maioria aqui, né, deve trabalhar com artes na igreja, ministério também. A pergunta que eu quero e você vai responder para você mesmo é: o que você está fazendo na sua igreja local, no seu ministério, onde seja, você está cumprindo o objetivo final que Deus tem para a humanidade? O que você faz, o seu trabalho, ele tem cumprido o resultado final? Aí você pergunta: pastor, mas qual que é o resultado final? E é isso que eu quero compartilhar. Primeiro nós precisamos entender que resultados finais são esses, e se a gente está atingindo isso com a nossa expressão de adoração, o nosso serviço ao Senhor. O primeiro resultado de uma verdadeira adoração, que eu entendo, é que a adoração, a verdadeira adoração, faz com que o adorador se torne semelhante ao Deus que ele adora. A verdadeira adoração faz com que esse adorador se torne semelhante ao Deus que ele adora. Salmo 115, versículo 8, diz assim:
quem faz essas imagens e quem adora esses falsos deuses vão acabar sendo tão tolos quanto eles. Esse salmo é aquele que fala assim, que as imagens têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem. E ele fala, olha, da mesma forma que as pessoas adoram esses deuses que são uma estátua, mortos, paralisados, eles também se tornam semelhantes. Agora, o contrário também acontece. Quando nós adoramos ao Deus vivo, tudo se torna vivo nas nossas vidas. E um resultado, irmãos, da verdadeira adoração é sermos semelhantes a Jesus. Uau! Meu Deus! É sermos semelhantes a Jesus. É claro que nós já fomos criados à semelhança do Senhor. Está lá em Gênesis, já foi escrito isso, que o ser humano, ele foi criado à semelhança do nosso Deus, em imagem e semelhança. Mas essa semelhança que eu quero compartilhar com os irmãos, não é essa semelhança só física, mas uma semelhança de caráter. A verdadeira adoração faz com que o adorador se torne semelhante ao caráter de Cristo. Eu acredito que esse é o resultado, o melhor resultado para se chegar na adoração. Sermos a cada dia, claro que isso não é feito de um dia para o outro, a palavra fala que isso é feito de glória em glória. Com certeza nós vamos sair daqui mais parecidos com Jesus do que nós entramos, porque nós estamos aqui debaixo da graça, da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando no meu caráter e no seu caráter, porque nós queremos atingir esse objetivo aqui, amém ou não, irmãos? Termos o caráter de Cristo, a cada dia nos distanciarmos mais das obras da carne, e estarmos mais perto e praticando o fruto do Espírito, que define um pouquinho do caráter de Jesus. Então o resultado final disso, do meu louvor na igreja, da dança, da minha arte expressiva, do meu estilo de vida como adoração, é que a cada dia as pessoas possam olhar para mim como adorador e falar assim: você a cada dia está parecido com Jesus. Não ficar apenas baseado em expressões, ou talvez em emoções. Eu acredito, irmãos, que durante o louvor a gente precisa ter emoção. É porque nós temos emoção, né? Nós somos corpo, alma, e aí fala de emoção, e somos espírito. A gente precisa ter emoção, a gente precisa chorar, a gente precisa sorrir. Não é verdade? Não é gostoso você chorar na presença de Deus? Mas não, a emoção passa. E a convicção tem que ficar. Precisamos chorar, sim, claro, porque nós somos humanos e precisamos sim nos emocionar. Mas não podemos viver só na emoção do momento. Porque eu participei daquele culto gostoso, mas que louvor abençoado no domingo. Meu Deus, que bênção, que louvor, eu chorei tanto. Deus falou tanto comigo. Aí na segunda-feira, eu continuo sendo o mesmo grosseiro com a minha esposa. Eu continuo sendo o mesmo sem paciência com a minha família. Isso não muda. Sinal que o Espírito Santo, eu não estou atingindo a verdadeira adoração, o resultado dela. A prova da verdadeira adoração, no momento de expressão, e é claro que a adoração não está vinculada só à música, mas eu estou jogando aqui agora, mas o resultado disso é uma transformação do Espírito Santo a cada dia na minha vida, amém ou não, irmãos? Nós precisamos amadurecer e desenvolver a cada momento. João capítulo, primeira carta, epístola, carta, aquelas cartinhas lá. 1 João capítulo 3, João 3 diz assim, olha só o que o João fala, meu Deus do céu. Ele fala assim: Cristo estava vivo quando tudo começou. Entretanto, eu mesmo vi. Com os meus próprios olhos eu ouvi falar. Eu toquei nele. Com as minhas mãos, próprias mãos.
Ele é a mensagem da vida enviada por Deus. Este que é a vida que vem de Deus, foi revelado a nós, e nós asseguramos que nós o vimos. E eu estou falando de Cristo, aquele que é a vida eterna. Ele estava com o Pai, e depois foi revelado a nós. Sabe o que o João está falando aqui? Ele está falando assim, gente, eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, olha, Jesus foi revelado na minha vida, eu vi a vida, olha, algo na minha vida mudou, eu não sou mais o mesmo, porque eu vi Jesus, eu toquei em Jesus, eu tive intimidade com Jesus, olha, eu conheci, o Pai me revelou Jesus. E nós temos um João aqui totalmente transformado por causa da intimidade. Hoje nós podemos ver Jesus também. Hoje nós podemos tocar em Jesus também. Hoje nós podemos ter essa revelação de Jesus a cada dia no nosso coração também, através da adoração. Porque quando mais eu vejo Jesus, eu reconheço Jesus, mais transformação chega na minha vida. Quanto mais eu chego perto da luz, da glória, mais eu vejo a minha sujeira. E eu reconheço que eu preciso de muita transformação na minha alma. Muita transformação no meu caráter. Então esse é o resultado de sermos semelhantes a Jesus. Outro resultado, a verdadeira adoração faz com que o adorador reconheça o seu pecado e se arrependa dos mesmos, recebendo o perdão de Deus. E aí eu volto lá para o texto inicial, o texto do Isaías. O Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele chegava no povo debaixo do comando de Deus e falava assim: ai de ti, ai de ti, ai de você, ai de você. Mas quando ele participou de um culto, meu Deus, onde nesse culto ele contemplou a glória de Deus, ele falou assim: nada de ai de vocês, agora é ai de mim. Ai de mim. Ele reconheceu, o texto fala, na Bíblia Viva, essa é a Bíblia que eu estou trabalhando aqui hoje, ele fala, chegou a minha hora, vou morrer, porque eu sou um pecador. Irmão, o resultado da adoração, cada momento que a gente adora verdadeiramente, a gente reconhece o quanto que nós precisamos mudar ainda, o quanto que o nosso caráter precisa se desenvolver em Cristo ainda. Irmão, imagina você numa festa de casamento, acabou o casamento, você está na recepção lá, e aí um filho seu, uma criança suja, derrama um bolo ou um suco na sua roupa branquinha, e aí você fica todo constrangido, tentando apagar aquilo ali e tal, e até disfarça um pouquinho, mas aí lá vem a noiva com aquela máquina de filmar antiga, que tinha uma luz assim, ó, lembra? Máquina desse tamanho assim, uma luz bem forte, e aí aquela luz vai chegando, porque a noiva está lá para você dar o parabéns para ela, está indo de mesa em mesa, e quando aquela luz chega bem forte, irmão, pega na sua roupa, depois você vai ver a filmagem, você vai ver a mancha. Não é verdade? Não tem como esconder, porque a luz revelou ainda mais a mancha. Assim também é a adoração quando nós contemplamos a glória de Deus. Cada vez que eu me aproximo mais da glória de Deus, mais sujeira é revelada no meu caráter. E eu preciso reconhecer o meu erro, o meu pecado, e falar: Deus, eu preciso mudar nessa área da minha vida. A verdadeira adoração, primeiro eu reconheço o meu pecado, o meu erro. E depois disso, nós passamos pelo mesmo processo que Isaías passou. Qual foi? A purificação, que lá naquela época foi feita por uma brasa.
E hoje essa purificação é feita pelo sangue de Jesus que está sobre a sua vida, o sangue de Jesus que te purifica, o sangue de Jesus que te limpa, o sangue de Jesus que te consagra. E depois que a gente passa dessa purificação, nós recebemos também o perdão de Deus. Você é um ser perdoado, meu querido. Muitas pessoas não querem chegar perto da luz, porque eles sabem, porque quanto mais eles chegam perto da luz, mais sujeira vai ser revelada. Deus queria se revelar para toda a nação de Israel, e Deus fala assim para Moisés: olha, manda o povo banhar, manda o povo se limpar, manda o povo se santificar, durante 3 dias de consagração, porque eu quero me revelar para aquele povo, eu quero me revelar para o meu povo. Fala para o povo se preparar, Moisés. Nós entendemos lá então que o povo se prepara, toda a nação é consagrada, santificada, mas na hora que Deus ia revelar a glória, o povo não quis. Vai você, Moisés. Vai você, nós ficamos aqui. Tudo que Deus te falar, você vem e fala para a gente. Por quê? Porque o povo talvez não queria, estavam com medo do que Deus talvez iria fazer por causa do erro. Muitas pessoas, irmãos, não querem chegar na verdadeira adoração, porque não querem se revelar os seus erros ocultos. Mas não adianta, tudo que está em secreto vai ser revelado. Então é melhor revelar agora, quebrantado, dependente de Deus. Falar assim: Deus, eu preciso mudar nessa área, meu Deus do céu. Por isso eu quero muita glória, eu quero adorar o Senhor, eu quero depender do Senhor, porque eu preciso mudar nisso aqui. Essa área está dando problema no meu casamento, essa área aqui está dando problema no relacionamento com os meus filhos, essa área aqui está dando problema aqui na igreja. Senhor, muda. Então por isso que eu vou te adorar muito, Jesus. Eu vou te adorar porque quanto mais adoração, mais glória e mais transformação eu vou ter na minha vida, mais reconhecimento de pecado, eu vou me arrepender muito e o Senhor vai me transformando de glória em glória, e a cada dia eu vou me tornando semelhante a Jesus. Depois que Jesus morreu, desceu o Espírito Santo, a igreja se espalhou, e os apóstolos, as pessoas começaram, os discípulos começaram a andar ali nas cidades, e aquelas pessoas ali começaram a notar que aquele povo parecia alguém. Eles falavam como ele, eles conversavam como ele, eles tinham atitudes como ele. E pela primeira vez o povo foi chamado de cristão, porque eles falavam como Cristo falava, eles agiam como Cristo agia. Cristão significa ser um pequeno Cristo. Cristão significa você ser a testemunha dele nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Como nós precisamos na nossa sociedade, irmãos, que as pessoas olhem para nós e falem assim: aquele ali parece cristão. Aquele ali, porque ele parece aquele Cristo lá da Bíblia. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Resultados da adoração verdadeira. Estou terminando. A verdadeira adoração faz com que o adorador testemunhe Jesus. E esse testemunho aqui agora, eu não estou falando de caráter. Caráter eu já falei. Mas eu estou falando de testemunhar, de pregar mesmo. De anunciar Jesus mesmo. Então veja bem, lá em Atos capítulo 4, versículo 23, depois que Pedro foi solto, diz assim, estava preso, foi solto, diz: logo que foram soltos Pedro e João, encontraram-se com os seus discípulos e contaram o que o conselho tinha dito. Com isso, todos os crentes uniram em oração, em adoração. E a palavra fala então que aquele povo começou a orar, começou a adorar, e foi um culto poderoso, um culto de oração, de adoração. E depois dessa oração, o prédio onde eles estavam reunidos foi sacudido. Todos foram cheios do Espírito Santo. E qual foi o resultado disso, irmãos?
pregaram corajosamente a mensagem de Deus. Pastor, eu participei de um culto tão forte, pastor, eu falei tanto com Deus, pastor. Ah, mas que coisa linda foi, filho. Mas e depois, o que você fez? Não, eu só fiquei ali, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo. Mas não continuou o processo? Não. Irmãos, a prova de que alguém é cheio do Espírito Santo é que ele prega a palavra corajosamente. Eu tenho vergonha de falar de Jesus. Eu não consigo falar de Jesus na escola, no colégio, na faculdade. Não consigo. Está faltando o que, irmãos? Sermos cheios do Espírito Santo. Porque em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: vocês vão receber o poder. E quando vocês receberem esse poder, vocês não vão aguentar ficar calados. Vocês vão me testemunhar. A prova de uma adoração verdadeira, de que somos adoradores, estilo de vida de adorador, é que a gente prega a palavra, anuncia Jesus para as pessoas. Talvez se você tem dificuldade, eu estou te falando um segredo aqui. Adore, seja cheio do Espírito Santo. Pode ficar tranquilo que Ele vai colocar as palavras na sua boca para você falar. Quer um exemplo de uma pessoa que viveu isso? Não existe, talvez no Novo Testamento, um culto de adoração entre uma pessoa e o seu Deus, o seu ser adorado, do que João capítulo 4, sobre aquela mulher que foi beber água, foi no poço buscar água e Jesus estava lá. Quem lembra dessa história? Quem lembra? Eu não vejo, talvez no Novo Testamento, um momento onde uma pessoa teve a possibilidade de cultuar Jesus, talvez, um a um ali, só os dois como essa mulher. É lá que Jesus fala que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu não quero falar sobre isso aqui, mas eu quero falar sobre o final da história. Depois que aquela mulher teve um encontro com Jesus, num momento de adoração, de reconhecer, porque ela, Senhor, a gente adora, olha, alguém fala que a gente adora lá no monte, aí vocês falam que a gente tem que adorar, onde que é que a gente adora? E falou, minha filha, vamos mais profundo nesse negócio aqui, vamos para a sua vida, cadê o seu marido? Meu marido, não, pois é, mas você teve tanto... Como que o senhor sabe que eu tive esse tanto de marido e tal? E Jesus, irmão, vai no profundo, presta atenção, adoração, Jesus não quer saber de local de adoração, Jesus quer saber o que Ele pode mudar na minha vida com a adoração. E aí a gente sabe, essa mulher teve um encontro com Jesus, ela teve a revelação, nossa, tu és o Cristo que tinha que vir mesmo. E aí depois que aquela mulher recebeu a revelação que aquele ali era o Cristo, o que essa mulher fez? Deixou, pois, o seu cântaro, o seu serviço, e foi para onde, irmãos? Para a cidade. Fazer o quê? Pregar a palavra. E disse àqueles homens, vem cá, vinde vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E muito mais pessoas creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Agora fala assim, agora a chapa vai esquentar. Fala, Filipe, seu irmão, fala, irmão, agora a chapa vai esquentar. Primeiro eu quero contar um testemunho para você. Eu sou muito grato a Deus, muito grato a todos os pastores que me pastorearam.
Sou muito grato a todos os líderes que eu tive, que eu tenho até hoje. Sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ser um ministro de louvor, começando com teclado, depois cantando, enfim. Sou muito grato por todas as vezes que eu ministrei louvor. Sou muito grato por todas as vezes que através de mim, o Espírito Santo me usou para edificar a igreja. Que o Espírito Santo, não por causa de mim, mas apesar de mim, o Espírito Santo me usou nas ministrações de louvor. Através da música. Através da música, o Espírito Santo edificou muitas pessoas. Deu força para muitas pessoas. Só que eu quero falar para você que esse não é o objetivo principal de adorar a Deus através do nosso serviço. O objetivo principal não é do ministério de louvor, não é apenas atrair a presença de Deus para o culto, ou do ministério da dança, da arte, qualquer ministério que seja. Não é o objetivo principal. É claro que é muito importante fortalecer o povo, preparar a igreja para a palavra. Que coisa linda, isso é primordial. Mas eu quero falar para você que em relação a ganhar pessoas para Jesus, eu passei muito tempo da minha vida estéril. E eu cheguei a uma conclusão que o meu ministério, que os meus talentos, não é apenas para edificar, fortalecer a igreja, mas o resultado final do meu talento é ganhar pessoas para Jesus e também ajudar que essas pessoas permaneçam na fé. Quantos estão comigo aqui, irmãos? Essa mulher teve encontro com Jesus, e quando ela teve encontro com Jesus, ela deu fruto. Ela acrescentou gente para o reino de Deus. Né? E é isso aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, porque talvez, irmãos, nós que temos ministérios locais, ministérios na igreja, de artes, às vezes a gente fica tão fechadinho aqui, ó, o nosso mundo é aqui, ó, falando do ministério de louvor, o nosso mundo é aqui, ó. Nosso mundo é aqui. A gente fica tão fechado aqui, que a gente se esquece que ganhar pessoas para Jesus também, nós precisamos usar os nossos talentos. Aí alguém pode falar assim: pastor, mas eu fiz um culto numa praça pública, e eu cantei lá, o Espírito Santo me usou, e depois que eu cantei, que eu ministrei, mais de 100 pessoas se converteram a Jesus. Aleluia! Isso é muito bonito. Isso é demais, irmãos. Que poder. Eu declaro na vida de todos vocês que quando você ministrar, mais de 100 pessoas se convertem. No nome de Jesus. Isso é poderoso. Mas talvez se perguntar para alguém: e quantas dessas você cuidou? Não. Meu negócio é ganhar. Cuidar é com o pastor. Cuidar é com uma galera lá da igreja. Meu negócio é ganhar. E aí as igrejas que tomam conta para cuidar. Irmão, fazer filho é fácil. Não é? Agora difícil é cuidar. Então, talvez com os nossos talentos as pessoas até se convertem. Mas nós não fomos chamados apenas para ganhar as pessoas. Nós somos chamados também para cumprir o objetivo final. Que quando Jesus, antes da sua ascensão para a glória, reuniu os discípulos dele, e as últimas palavras dele, para resumir todo o ministério de Jesus, ele falou assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, faz o seguinte para vocês agora, estou resumindo o meu ministério aqui agora, que é o objetivo final de vocês: ide e fazei discípulos. O que eu quero compartilhar com vocês, irmãos, dentro desses resultados, é que nós precisamos ampliar os nossos olhos em relação ao nosso ministério, e que não ficarmos apenas ministrando que tem a sua importância para a igreja, para o culto,
para o trabalho lá da sua igreja local, é muito poderoso. Mas tudo isso aqui, irmãos, tem que resultar em salvação de almas e cuidar dessas pessoas. Isso não é responsabilidade só de pastor, de uma equipe de diáconos da igreja. Isso é responsabilidade de todos os discípulos de Jesus. Porque isso aqui a gente não leva para o céu. Lá já tem muito. Agora o que nós vamos levar para o céu são as pessoas da sua família que ainda não têm Jesus. São os seus amigos que ainda não têm Jesus. Esse nós vamos levar para o céu. O seu dom e o seu talento é para edificar a igreja, é para fortalecer a igreja no momento de adoração. Que coisa linda. Mas o final disso, irmãos, é cuidar daquilo que Jesus mais ama. Pessoas. Almas. Esse é o resultado final de uma adoração. Sermos santos, sermos parecidos com Jesus. Porque quando Jesus chegou para curar Pedro, o que Jesus falou, irmãos? Pedro tinha traído Jesus e pegou as redes e foi fazer o que ele começou a fazer a vida inteira, voltou a pescar. Olha, eu traí Jesus, Jesus morreu, não tem mais esperança para mim. Olha, vou voltar para aquilo, vou voltar a ser pescador de peixe, porque de homem eu não consegui. Mas Jesus chegou para curar ele. Irmão, Jesus poderia falar de qualquer doutrina. Jesus poderia falar qualquer assunto teológico com Pedro. Mas Jesus falou de um assunto, que era o assunto que queima no coração de Jesus até hoje. Pedrão, tu me ama, cara? Pedrão, você me ama? Eu imagino Pedro não entendendo nada. Ele fala, Senhor, eu te amo. E Pedro falou assim, olha, então ministra louvor da igreja. Se você me ama, vai dançar na igreja. Se você me ama, vai fazer teatro. Se você me ama, vai tocar. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastoreia as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Senhor, o Senhor está me constrangendo. Cuida das minhas ovelhas. O seu talento, o seu dom, precisa edificar a igreja. Mas o resultado final dele é para cuidar das ovelhas que Jesus vai colocar na sua mão. E aí nós chegamos ao último versículo que eu li lá de Isaías. Depois que ele reconheceu a glória, foi purificado, aí Deus fez um discipulado bem profundo com ele. Ele falou assim, Isaías, eu te purifiquei, te perdoei, você reconheceu o seu erro, que maravilha, que culto poderoso, você está cheio de mim, que maravilha, que unção, mas eu estou com um problema que talvez você pode me ajudar a resolver. Senhor, o que foi? Eu preciso pregar, a minha palavra precisa ser anunciada, e eu estou com falta de gente, eu não sei quem que eu vou enviar, e você é um cara talentoso, você é uma pessoa talentosa, a quem enviarei? E uma pessoa que reconhece a adoração, irmãos, fala o que Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Fique em pé no seu lugar. Aleluia. Você pode começar a orar naquilo que o Espírito